que precisa ter um olhar clínico no momento, um olhar mais, um olhar, digamos, mais aprofundado, uma atenção maior para essa praga, porque, assim, são coisas que nem todo mundo tá dando a mínima importância, porque não crê que ele pode se disseminar, não pode agravar daqui para frente. E eu digo porque isso é uma coisa que vai crescer, uma coisa que vai causar muita dor de cabeça, tanto para o produtor quanto para pesquisador profissional da área. E se a gente não cuidar de agora com esse controle, não obter formas de manejo para controlar, futuramente vamos ter problemas maiores por causa dessa praga. Primeiramente, para falar dos impactos, a gente tem que saber com o que a gente está lidando, o que é a praga que está causando isso, a sua importância, porque antes da gente resolver um problema, a gente tem que conhecer o que está causando aquele problema, né? A gente conhece para depois entrar com o controle. Então, primeiramente, o que são nematóides? Como todos podem ver, quem estudou a matéria de fitopatologia, creio que a professora Flávia ensinou esses conceitos básicos a todo mundo, que nematóides são vermes de formas cilíndricas, de origem aquática, mas que podem se adaptar muito bem no solo, né? Desde que tenha temperatura e umidade e temperatura adequada para ele. Então, tendo essas duas características favoráveis para ele, ele vai estar no solo, ele vai ficar ali durante um longo período que é de dormência, que tem, eu vou falar para frente, o ciclo dele, ele vai ficar ali esperando o momento certo, ideal, para essas características favorecer o seu desenvolvimento, né? E ele aguarda, ele fica ali na espera para, quando acontecer essas ocasiões, ele possa iniciar todo o seu ciclo novamente. Aqui são algumas características dos nematóides, né? Que são, grande maioria são benéficos, que são chamados nematóides de vida livre, ou seja, são aqueles nematóides que não parasitam plantas, que se alimentam de bactérias, de fungos, e que tem mais de um hábito alimentar, né? Tem muita gente que acha que nematóide é somente maléfico, é somente nematóide que ocasionam perda nas culturas que a gente vê hoje, né, por aí. E não é basicamente dessa forma. Tem nematóides também que são benéficos para a nossa agricultura, que são importantes e que a gente não pode englobar todos eles como os maléficos, né? Então, a gente tem que ter um olhar para saber distinguir quais são eles e saber que a gente tem que controlar, né? Para não ter que tentar controlar um e desfavorecer aqueles que podem nos ajudar. Que eu coloquei, né, como que eles chegaram no Brasil, né, pessoal? Porque, assim, obviamente não tinha, de alguma forma ele teve que vir, né? Ele teve que chegar aqui no Brasil. E segundo esse pesquisador, Romero, foi um grande pesquisador, ele, ao longo de alguns estudos, conseguiram descobrir, né, que os nematóides vieram para o Brasil na época do século XIX, naquela época que tinha as colônias portuguesas, e junto com essas colônias tinha a palmeira imperial, né, que foi essas palmeiras que vieram da Antilhas, e essas palmeiras foi uma forma de trazer esses nematóides para o Brasil, né? Especificamente para o Nordeste, que foi onde começou essas províncias desses colonizadores. E com o passar do tempo, esses nematóides eles foram atacando outras culturas, outras palmeiras, né? Que foi o coco, o dendezeiro. E com o passar do tempo, eles foram evoluindo, foram se diversificando e foram atacando outras culturas. E 50 anos depois, no início do século XX, outros nematóides começaram a causar a queda de produtividade em alguns cafezais nas províncias do Rio de Janeiro. Então, naquela época,
creio que ninguém imaginava que essas perdas poderiam ser por esses nematóides, né? Até porque hoje, em pleno século XXI, está causando uma perda tão grande aí, dificilmente de ser controlado, como, por exemplo, no Mato Grosso, um estado que é bem crítico nessa parte de nematóide, é um dos estados que é muito afetado, que tem muita infestação dessa praga. E aqui são as perdas causadas no Brasil, né, pessoal? Eu peguei só a do Brasil, né, porque o foco era Brasil, mas eu dei uma lida, dando uma estudada. Em 2018, foi feito um estudo em grande parte do mundo, aí, nos países produtores, em 40 países, e dentro desses 40 países, 177 municípios foram escolhidos para fazer essa pesquisa de perdas em questão de financeiramente. Esses 170 países dentro desses municípios, dentro desses 40 países, ao todo, eles juntos foram calculado uma perda de 356 bilhões de dólares. Então, para vocês terem noção o que é, né, a falta de manejo, a falta de controle, o que é o favorecimento dessa praga, o difícil controle dele, a pessoa não ter um olhar ali crítico, um olhar para saber observar, saber controlar, ele pode causar perdas muito mais significantes. E olha que isso foi em 2018. E essa pesquisa aqui foi feita a nível Brasil, agora safra 2019-20, pela Sociedade Brasileira de Nematologia. Aquele que tiver interesse depois em conhecer a página, quem não conhece, é uma página muito boa, riquíssima, onde tem uns materiais muito bons de primeira, pode entrar em contato comigo que eu passo. E segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia, as perdas chegaram no Brasil a 35 bilhões de reais anual. Então, o que isso quer dizer, né? Isso mostra o quanto essa questão dos nematóides estão sendo deixada, digamos assim, desfocada de lado, porque ainda não tem aquela importância, ainda não estão dando aquela importância tanto igual estão dando para outras pragas, para algumas doenças, e ele vai ficando ali e aos poucos ele vai crescendo, ele vem como um câncer quando você não cuida, né? Ele está ali no seu solo, se você não cuida, está na sua propriedade, a tendência dele é só crescer, você não buscar a forma correta de controlar, você vai pôr culturas que vai favorecer a disseminação dessa praga, né? Então isso vai só prejudicando ali, vai só aumentando, e quando estoura esse câncer aí, muitas vezes já é tarde, você tem que entrar com gastos maiores para tentar controlar essa praga. E vai ser e está sendo, né, um grande desafio para os produtores, está sendo um grande desafio para os pesquisadores, para as pessoas do agro, principalmente a sua forma de controle. Dentre as formas de controle, principalmente as de químico, controle químico, porque, como a grande maioria sabe, aí, alguns nematicidas químicos estão sendo banidos do país, estão sendo banidos da agricultura, porque não tem uma eficácia positiva, não tem uma eficácia satisfatória. Então, o que está mais crescendo é manejos culturais para controlar a disseminação, a multiplicação dessa praga nas áreas agricultáveis. E dentro dos estados brasileiros, com elevadas infestações, como vocês podem ver, nós temos Minas Gerais também, não sei se muitos sabem, mas lá o café, muitos cafezais sofrem com ataques de nematóide, principalmente o Pratilencos é um deles. É uma questão que está sendo estudada, justamente que eu vou para a Embrapa Café para trabalhar com nematóide em Pratilencos no café, para vocês verem como não é só soja, não é só algodão, né? Ele vai ali acometendo aquelas culturas
de maior valores ali acumulado. Café, por exemplo, todo mundo sabe como é caro para produzir, então você imagina aí para controlar uma praga dessa na sua lavoura de café, como é que é, né? E tem o Mato Grosso também, que eu citei, é um dos estados que tem estado crítico nessa praga, né? A alta disseminação. Mato Grosso é um dos estados que mais disseminou nematóide pelo Brasil através de máquinas agrícolas que vão para o trabalho lá. E o maquinário agrícola é um dos maiores disseminadores, porque não são esterilizados e vem para outros estados e faz essa disseminação por várias outras áreas. É tão tanto que criaram uma lei no Mato Grosso que as máquinas, aqueles que trabalham com máquinas agrícolas, colhendo, plantando, eles têm que fazer uma tem que fazer uma limpeza nessas máquinas, né? Uma limpeza geral para que não haja essa disseminação, para que a máquina saia limpa e tanto para entrar, para sair, quanto para voltar para o estado tem que seguir esse protocolo. E tem o Goiás também, como os outros estados vocês estão vendo, e a região do Mato Piba, né? Que está toda dentro dessa questão. E essa região do Mato Piba, assim, ainda não está ainda não está esse estado crítico igual no Mato Grosso, mas também não tem esse olhar crítico para tentar controlar o que já tem, né? Então, assim, a tendência vai ser só aumentar, vai ser só crescer, e se não cuidar, futuramente serão outros Mato Grosso da vida em questão a nematóide. Vai ser um tormento para produtor, vai ser um dos pontos onde a pesquisa vai ter que focar muito para o controle, né? Então, é importante, muito importante que saibamos, temos essa consciência de que temos que cuidar, temos que evitar, temos que saber se temos ou não na nossa área, através de análise, através de sintomas, temos que estar de olho atento nessa questão. É como identificar a presença de nematóide na área, né? Assim, a presença de nematóide na área, todo mundo já, quem estudou com a professora Flávia, né, vai saber, ela explicou muito bem, na área durante o cultivo da soja, milho, qualquer cultura, se tiver nematóide na área e ele acometer aquela cultura, você vai ver através de reboleiras, através de deficiências, através de nanismo, através de sistema radicular, se você arrancar uma planta, você pode observar lesões ou cisto. Então, essas são as formas que você pode identificar se há ou não. E também tem a forma de análise, né? Você tem que saber a época correta de coletar, tem que saber a quantidade correta para coletar e levar a um laboratório especificado que faça essa análise para você. E o laboratório, ele tem a capacidade de quantificar quantos nematóide foi na certa quantidade de solo, e através dessa quantificação você pode ter uma noção da infestação que está tendo na sua área. Esse é o ciclo da relação do patógeno hospedeiro, porque, como eu falei, se você quer combater uma praga, uma doença, você tem que conhecer o seu ciclo, tem que saber como ele vive durante o tempo que não tem hospedeiro para ele, e tem que saber como evitar esses hospedeiros, né, de forma correta. E é interessante você saber com o que você está lidando, saber o que você vai controlar ali, né? É uma das coisas que é de suma importância, até para você fazer um investimento certo, correto, entrar com o controle correto e ter a certeza do que está fazendo. O nematóide, ele é como fungo, como as bactérias, ele tem suas estruturas de resistência, né, para sobreviver ali um certo período em que não favorece ele, em que não favorece o seu desenvolvimento, sua disseminação, e ele fica no solo ali através de ovos, né, fica os ovos ali no solo, e esperando o momento certo,
Quando tiver umidade e temperatura ideal, ele vai se desenvolver, ele vai começar todo o ciclo, e é onde ele tem o ambiente favorável, e onde tem, na época dos cultivos, né? É a época das safras, e tendo ali um ambiente hospedeiro, ele vai se desenvolver, vai entrar na planta, vai se hospedar, e a partir dali ele passa a parasitar ela, né? Ele passa a parasitar, ele vai fazer o ciclo dele funcionar novamente. Vai chegar na fase adulta, vai ovopositar, e o ciclo vai começar novamente nessas mesmas condições. Essa parte de colonização, pessoal, é a partir do momento que eu vou explicar mais para frente, tem todo o ciclo dele, eu vou explicar como é que ocorre a parte de colonização, a parte de reprodução. Esse daqui eu estou mostrando mais o ciclo da doença, o triângulo, né? E dentro das espécies de nematóide, nós temos os nematóides que são os parasitas, os que são de importância para a agricultura, né? Os que causam as perdas, os que causam tudo isso. E dentro desse grupo de nematóides, nós temos os sedentários, e dentro do grupo dos sedentários, eles são separados, né? Tem os endoparasitas e os semi-endoparasitas. Os endoparasitas, como está no exemplo, são o meloidógeno, que é o nematóide de galhas, e o heterodora glicínico é um nematóide cisto. O endoparasita quer dizer o quê? Ele é um nematóide que ele, no momento que acontece a eclosão do ovo, ele vai entrar no estágio juvenil 1, ele vai ser liberado para o solo, ele vai adentrar a raiz, e a partir dali ele vai passar por todas as suas equidíases, até se desenvolver, até parasitar a planta e se reproduzir dentro da raiz dessa planta, né? Especificamente, a fêmea, quando ela adentra a célula da planta, ela não... Alguém quer perguntar alguma coisa? Ligou o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ligou o microfone. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, viu, gente? Acho que foi só um acidente de percurso mesmo, Arlan. Ah, entendi. Como eu estava falando, a fêmea, a partir do momento que ela adentra a célula, ela não mata aquela célula rapidamente, porque ela é sedentária, como já diz o nome, ela não vai migrar. Então, ela, aos poucos, ela vai consumindo a célula, ela vai matando aquela célula aos poucos ali para ter alimento para que ela possa ovopositar, né? A fêmea, ela solta uma massa gelatinosa durante esse tempo aí, que ela está parasitando a planta, e dentro dessa massa é onde ela vai depositar os seus ovos, que podem chegar até 2.000 ovos. Então, assim, se não tiver uma planta que faça um efeito para que ela não venha a ovopositar, ela venha a ser controlada, aí vocês imaginam quantos nematóides vão eclodir no próximo ciclo, né? Quantos nematóides vão estar ali presentes na próxima safra para acometer novamente. Então, assim, é importante a gente saber, é importante conhecer com o que a gente está lidando, com o que a gente está querendo controlar, para poder ter um controle eficiente de forma correta e eficaz. Dentro desse sedentário tem os semi-endoparasitas, que são os rotilencos reniformes. Esses nematóides, ele é do algodão, é um nematóide do algodoeiro, né? Esse nematóide, ele pode tanto se reproduzir dentro da raiz como fora. Ele não vai migrar, mas ele, obrigatoriamente, ele não necessita se reproduzir dentro da raiz, ficar lá dentro. Ele pode ter a sua reprodução fora. Ele entra e sai da raiz sem ser comprometido a sua reprodução, a sua disseminação, né? Então, ele não
obrigatoriedade de estar dentro da raiz para poder desenvolver todo o seu ciclo. E dentro desses nematóides que a gente fala, que são os de importância para a agricultura, temos os migradores. Esses nematóides, pessoal, são os que eles podem se deslocar, né, no solo, eles podem migrar, podem sair de uma planta, entrar na outra, sair acometendo por um longo espaço. Temos o endosparasitas, que tem o Pratylenchus brachyurus também. Esse Pratylenchus, ele é um dos pratilencos que, se a pessoa não souber um controle correto e se tiver ele na área, você vai favorecer, principalmente se você plantar braquiária na área. É uma das culturas que favorece muito a disseminação dele. Então, é importante saber, é importante você ter uma análise, é importante você distinguir qual que é o nematóide que tem na sua área, para você saber o que você vai plantar, para você saber se a cultura vai favorecer ou não a disseminação dele. E ele, como vocês viram, ele fica dentro da planta, se reproduz dentro da planta, ele é um endoparasita, mas ele pode atacar várias plantas durante todo o seu ciclo. E quando ele vê que chegou o momento dele reproduzir, ele para por ali, adentra a raiz novamente e faz toda a sua reprodução, né? Então, é importante saber o que temos no nosso solo para controlar de forma correta. E temos o Eleotilencos também, que é o nematóide espiralado. Esse nematóide, ele é um nematóide que acomete a cana-de-açúcar. Ele é um nematóide que aqui no Tocantins, se tem ainda, eu não soube, né? Mas os que são mais comuns aqui são os pratilencos e o meloidógeno, que são os nematóides de galho, de lesão e o de cisto, né? E o Elietilencos também, ele é um nematóide endoparasita e ele pode migrar de uma planta para outra, pode migrar de um espaço para o outro e pode estar ali acometendo várias plantas durante todo o seu ciclo também. E temos o ectoparasita. Esse ectoparasita, ele é um nematóide que ele migra, é um nematóide migrador, mas que não é obrigatoriamente precisa ficar dentro da raiz da planta para se reproduzir. Ele se reproduz fora dela também, ele pode ovopositar, pode ficar ali durante todo o tempo esperando as condições favoráveis para ele tornar seu ciclo novamente. E uma coisa que é importante para sabermos, né, principalmente para os nematóides migradores, o tipo de solo, a estrutura de solo, ela é uma coisa importante, ela pode favorecer e desfavorecer esses nematóides, principalmente para solos arenosos. São solos que facilitam muito a migração deles, facilitam muito a eles se disseminar. São solos que não são tão estruturados, são solos ali que não tem uma argila, não tem os coloides que possam reter esse nematóide, que possam assegurar de que eles não vão migrar por um grande espaço por muito tempo, né? E esses solos, o solo, como eu estou dizendo, ele é muito importante mesmo, é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Mas que pode ajudar muito, principalmente no controle e na forma de disseminação dessa praga. E aí tem o ciclo de vida dele, né? Vou explicar cada um desses ciclos de vida dele. Esse ciclo aqui é o que eu expliquei lá no triângulo dele. Quando ele está no solo e a condição não está favorável, por exemplo, daqui uns dias as chuvas cessam, vai entrar o inverno aí, a gente fala verão, mas na verdade o inverno. As chuvas vão cessar, então não vai ter umidade, não vai ter temperatura favorável para a sua disseminação.
Então, o que ele faz? Ele fica ali durante esse longo período, fica em período de dormência, esperando até as condições ser favoráveis para o seu desenvolvimento. E a partir do momento, né, que chove, que tem temperatura ideal para ele, é onde ele vai ocorrer a eclosão. Ele passa do ovo para o estágio juvenil 1. E quando ocorre esse estágio do juvenil 1, ele é liberado no solo. Esses nematóides, por exemplo, como os endoparasitas, eles vão procurar uma planta para parasitar, eles vão procurar uma planta para adentrar e ficar dentro, né? Esse estágio juvenil 1 para o juvenil 2, eles são chamados de estágios infectantes. Durante essa transição de estágios juvenis, eles são chamados de salsichoides, pela forma, né? A forma dele. E esse período de infecção, o que é exatamente esse período de infecção? Esse período de infecção é o período no qual ele não tem seu aparelho digestivo bem desenvolvido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, chegar na raiz da planta, ele vai rompendo aquela célula aos poucos, causando aquela infecção, até ele adentrar. Aí, quando ele adentra a planta, é onde ele já vai passar para outro estágio juvenil, é onde ele vai se desenvolvendo, é onde ele vai se desenvolver estruturalmente a estrutura bucal dele, que é diferente também. Nem todo nematóide tem a estrutura bucal igual, muda, de espécie para espécie muda, né? E o estágio juvenil 3 e 4 é onde ocorre a transição deles ali, a formação de adultos, né? É onde você já consegue ver através de microscópio, saber qual que é o macho, qual que é a fêmea. E para saber, no momento que você não sabe qual que é o gênero, mas não sabe qual é a espécie, aí tem que ser um laboratório específico, tem que ter equipamentos específicos para fazer todo esse trabalho. É uma coisa mais avançada, né? Tem que ser através de DNA para saber qual que é a espécie desse gênero que está ali. E mais a olho, no microscópio, você consegue saber qual que é o macho, qual que é a fêmea. O macho ele tem um corpo alongado, ele é como se fosse um fio. E a fêmea ela tem como se fosse um formatozinho de pera. Ela é gordinha, ela é uma bolinha gordinha, né? A fêmea ela ela é sedentária. Ela é praticamente só para ela só serve para reproduzir. Ela entra na célula, como eu falei, ela é gordinha, entra na célula, como ela não se locomove, ela é sedentária. Ela vai matando as células aos pouquinhos ali para que ela possa ter alimento e possa ovopositar sem que falte nenhum alimento ali para ela e venha atrapalhar ela de ter seus ovos, de ovopositar ali, né? E é fácil de saber qual é a fêmea e o macho através dessa fase juvenil aí, que é a 3 e 4, onde eles já estão adultos totalmente desenvolvidos. Como eu estava falando, para evitar essas perdas, para evitar esses gastos, às vezes grandes produtores gastam muito, gastam com adubação, gastam com semente boa, gastam com muitas outras coisas e às vezes não tem uma rentabilidade boa devido a essas faltas de manejos corretos, devido a esse manejo adequado, devido de não saber o que tem na sua lavoura, o que está ocasionando essas perdas, né? Então é importante você saber para você entrar com essas estratégias de controle. Às vezes o produtor tem nematóide na área, fica uma resteva da cultura que favorece ali esse nematóide
se desenvolver seu ciclo mais ainda, porque se tem alimento, ambiente favorável ali para ele, ele vai se desenvolver, ele vai se disseminar, ele vai aumentar a sua população. E se o produtor não tiver esse conhecimento, não tiver esse olhar voltado para essa questão, ele vai ter danos maiores, que vai ocasionar muitas dores de cabeça para ele durante esse período, né? E essas estratégias de manejo, a gente, como vocês estão vendo, tem essas aí, que é o controle de ervas daninhas suscetíveis a nematóides. Tem gente que acha que ervas daninhas são só as plantas que não são cultivadas, capim, colchão, pé de galinha, e não são. Ervas daninhas é toda planta que está no local desejado. Pode ser soja, pode ser milho, pode ser feijão, algodão. Se ela estiver no local indesejado, ela passa a ser uma erva daninha. Ela entra, se engloba nessa parte, né? E se ela for favorecer a disseminação desse nematóide, ela tem que ser controlada, ela tem que ser arrancada, ela tem que ser retirada da área de alguma forma, para não favorecer essa disseminação. Outra estratégia é a proibição de improviso em equipamento para aplicação de nematicidas. Assim, se não tiver estudos em cima, se não tiver pesquisas feitas, e a pessoa for tentar controlar da forma que ele acha, for no achismo, isso pode dar muito errado, isso pode favorecer a disseminação dele, pode desfavorecer o seu manejo. Então, assim, o certo é você ter uma pessoa que entenda, uma pessoa que vai te auxiliar, que vai te aconselhar a, a fazer esse manejo correto, a fazer essa aplicação correta. Você nunca tem que inventar nada, porque, assim, eu estava até conversando com a professora minha, que vai ser a orientadora, né? Ela é nematologista, a gente debatendo. É uma coisa que é muito dificultosa, muita mesmo, é achar uma maneira, um meio certo para se aplicar um nematicida, porque é uma praga de solo, então você tem que ter uma técnica adequada para essa aplicação, você tem que saber o que você está fazendo para ter um controle, uma eficácia. Às vezes a pessoa compra um nematicida, mas aplica de forma errada, de forma inadequada. O que a pessoa vai fazer? Ela vai culpar a empresa, vai culpar que o produto é ruim, e é isso e aquilo, e não é. Assim, às vezes, quem aplicou de forma errada. Então, tem que ter essa técnica. Às vezes, o próprio produto vem alertando a forma que você tem que aplicar, para que não ocorra isso. A pessoa vai reclamar do produto, às vezes reclama, e quando vai fazer um laudo técnico, a pessoa fez o uso errado do equipamento e a forma errada de aplicar, né? Não aplicou da forma recomendada. A implantação de sistemas integrados de controle também é muito importante, pessoal. O que é essa implantação? Essa implantação de sistemas integrados é você ter mais de uma cultura ali no sistema. É uma cultura que favoreça a disseminação, o crescimento, e ao mesmo tempo outra que não favoreça, né? Vai ser tipo uma coisa ali que vai impedir dele se disseminar, impedir dele se desenvolver, né? Vai ter um efeito sobre ele. Então, isso é importante, essa implementação de sistemas integrados. E é importante você saber com que cultura, quais as culturas que você vai fazer esse sistema, né? Para não fazer essa implantação de forma errada, não fazer esse manejo de forma errada. E mais uma vez eu ressalvo, é importante você ter uma pessoa que conheça, uma pessoa que saiba, uma pessoa que te auxilie nesse processo, porque se você der um passo errado, um passo que for favorecer nesse manejo, for favorecer a disseminação do nematóide, você vai estar causando grandes problemas na sua área. E lembrando, pessoal, que a área contaminada com nematóide, ela deprecia, dependendo do seu grau de contaminação, porque, querendo ou não, é difícil de controlar, é difícil de manejar essa praga. Então, é importante, esses sistemas são muito importantes.
você saber o que você está fazendo. É importante você saber a espécie do nematóide que tem na sua área para você entrar com a planta que vai desfavorecer o seu desenvolvimento. Inclusive, tem tabelas de plantas, eu não peguei, não coloquei aqui, mas quem tiver interesse, quem depois quiser, eu passo as tabelas. Tem tabelas com as plantas que favorecem a disseminação de certas espécies de nematóide e aquelas que controlam certas espécies. Tem gente, um exemplo, a crotalária, tem gente que acha que toda espécie de crotalária controla o nematóide, e não é. Isso é um erro, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Às vezes tem, um exemplo eu vou citar aqui, a crotalária júncia. Tem gente que acha que ela controla todo tipo de nematóide, não controla, ela controla um, favorece o outro, e muito, muito mesmo. Então, você tem que saber com o que você está lidando, o que você quer controlar com essa planta, né? Não é toda crotalária que vai controlar o meloidógeno, controlar o pratilena, controlar o heterodora, não devemos pensar dessa forma. Por isso que é importante você ter uma consultoria, às vezes não é caro você pagar um profissional para te auxiliar, tu vai estar assegurado, né? Ele vai te dar uma segurança, ele vai te dar uma ressalva ali, e tu tem aquela garantia de que vai dar tudo certo, porque tu teve o auxílio de uma pessoa que entende do que você está querendo tratar. O uso de sementes com selo de qualidade é muito importante também. Tem nematóide que pode ir através da semente. Ele é o nematóide de parte aérea. Às vezes tem gente que acha que não, mas tem, principalmente em forrageiras. Forrageiras é uma das plantas que mais tem nematóide na semente. Inclusive, quando eu estava na graduação, fizemos um trabalho com alguns colegas, pegamos algumas marcas de semente, fizemos a extração desse nematóide e tinha bastante nematóide por cada 250 gramas de semente que a gente fez a extração, tinha bastante. Aí por aí vocês imaginam, em 20 quilos, 40 quilos. É importante também você fazer análise da semente, pagar para um laboratório fazer se tem ou não. É um meio de você levar para a sua terra, para o seu solo. É importante a pessoa saber. A forrageira, como eu estou dizendo, ela é uma das maiores disseminadoras de nematóide através da semente. Então, é muito importante você usar sementes com selo de qualidade, você fazer uma análise laboratorial, saber que nematóide que tem ali. Você tem que saber o que você está levando para o seu solo, né? Às vezes você leva uma semente dessa, pastagem sua não dura muito tempo, uma pastagem se degrada rápido, você joga, faz correção, você faz adubação, mas não vai para frente, acha que é por isso mesmo, é isso, às vezes nem faz isso e por aí fica, né? Tocantins, grande maioria das suas pastagens são degradadas, né? E o que colocam é porque as terras são ácidas, é porque tem um manejo inadequado de adubação, também é isso, mas também tem essa questão dos nematóides, e que principalmente para a área da pecuária é que não tem esse olhar. Principalmente essa área que não tem esse olhar crítico, não tem essa importância aí, não tem essa vontade de saber o que realmente está acontecendo na sua área, né? E outra estratégia de manejo é o cuidado com o uso de mudas contaminadas. Mudas, geralmente, pessoal, são na parte de fruticultura, né? Banana, laranja, tudo que você tiver muda. É muito importante você saber o solo que você vai fazer aquela muda, esterilizar. É importante você fazer uma análise. É importante você saber onde que você está fazendo, está produzindo essas mudas, para que você não venha vender mudas contaminadas, para que você não venha ter problemas com consumidores, né? Porque tenho certeza que se o consumidor comprar e ele souber que tem, ele vai querer ir atrás, ele vai querer ser reassessível, ele vai correr atrás dos seus direitos, né?
E então é importante, quem mexe com produção de muda, é muito importante você saber com que você está ali produzindo, saber o solo que você está usando, para que você não venha se complicar na frente. Porque hoje, igual está crescendo, essa parte está crescendo muito, essa preocupação com essa praga. Muita gente está de olho aberto, muita gente já preocupa, né? Então é importante a gente saber o que estamos vendendo e o que estamos comprando. Uma estratégia de manejo também é a rotação de culturas de pousios, né? O que é a rotação de cultura? É quando a sua área está altamente infestada e você planta uma cultura ali que favorece ela. O interessante é você fazer uma rotação de cultura, saber qual que é o gênero de nematóide que está ali, a espécie, para você pôr uma cultura que não vá favorecer o seu desenvolvimento, né? Ou então deixar essa área de pousio, não deixar ter plantas hospedeiras que favoreçam o seu desenvolvimento ali por um período de tempo, mas o mais ideal é você controlar com a rotação de cultura mesmo, né? Porque você vai ter ali plantas que vai surtir efeito neles, né? Controla eles e você vem ter resultados mais significantes do que deixar a área em pousio, né? Porque na área de pousio você tem um risco de ter ali a germinação de sementes que vai ocasionar o aparecimento de plantas hospedeiras, que vai favorecer. Se for uma área grande, às vezes você não tem esse total controle das plantas daninhas, né? E querendo ou não, você abre uma brecha para esse desenvolvimento, essa disseminação. Então é importante você fazer essa rotação de culturas e conhecer o nematóide que tem ali naquela área para você escolher a cultura adequada. E outra coisa é a recuperação de solos improdutivos. A recuperação desses solos improdutivos é que nem eu falei na frente, se for solos arenosos, essa recuperação ela é uma recuperação mais demorada, ela é uma área que vai estar mais disseminada, uma área que vai estar mais infestada, porque principalmente se tiver nematóides migradores, que eles possam migrar de um espaço para o outro, eles podem transitar nessa área. É muito importante essa recuperação. E essa recuperação, o ideal é com implantação de culturas que venha a desfavorecer o seu crescimento, a disseminação, o seu ciclo, né? Que possa controlar ele ali durante um bom tempo, até que essa área esteja adequada novamente para o plantio. O ideal é passar, durante esse tempo de recuperação, você faz o plantio dessa cultura, você faça análise, escolha um período para fazer análise, para saber se está sendo eficaz o controle, o que está acontecendo, se está diminuindo a população. É muito importante, até para você se programar para quando você vier implantar uma cultura de valor agregado nessa área e você não venha ter problemáticas por causa desses nematóides. A palestra é praticamente isso, pessoal. Assim, você que tiver dúvida, a gente está aqui, estou aqui para tirar as dúvidas. Os impactos, é isso daí, os impactos que eu ia falar, que falei, são impactos financeiros, que foi esses causados durante esse ano, e são impactos que podem, a tendência é aumentar, se não tomarmos providências, se não tomarmos estratégias para controlar essa praga. O Tocantins é um dos estados que está sendo acometido. Tocantins é um dos estados que tem Pratilenco, meloidose e heterodora, tem essas 3 espécies. Inclusive, quando eu escrevi meu primeiro projeto de mestrado, era para fazer esse levantamento total da área, saber qual que era a espécie que mais acometia no estado, fazer esse levantamento para disponibilizar para produtores, para disponibilizar para órgãos da agricultura, né, saber. Infelizmente não deu certo esse projeto,
está até no meu e-mail. Aquele que tiver interesse em desenvolver, vai ser uma correria grande, tudo. É um trabalho muito bom, é um trabalho cansativo, mas que vai ser de grande importância. É um trabalho que vai ajudar muito na agricultura do estado e é uma coisa, uma informação que ninguém tem, né? Sabemos que temos nematóide, mas não sabemos os que estão em maiores vantagens aí em relação a essas perdas, a esses danos no estado. E esse projeto eu não vou mais desenvolver. Estive conversando com alguns pesquisadores da Embrapa, e junto a gente, conversando, a gente viu que futuramente é um trabalho importante, né? Que precisa de gente, precisa de parceria, precisa de uma equipe boa para fazer esse levantamento. É um trabalho que exige cuidado, é um trabalho que, querendo ou não, é delicado, principalmente na forma de coletar, na forma de armazenar e principalmente na identificação, né? Que parceria é muito importante, principalmente para identificar essas espécies dentro do gênero, saber o que temos, saber com o que estamos lidando. E aquele que tiver interesse de saber mais, é só me procurar. Eu estou aqui à disposição. E o trabalho que agora eu vou desenvolver vai ser justamente a técnica de manejo dos nematóides, que vai ser essa técnica de aplicação, né? Descobrir a técnica ideal para o controle do nematóide, saber se os estágios ideais para fazer esse controle, porque como ele é um nematóide de solo, uma praga de solo, né? A planta, quando ela está num estágio avançado, a tendência é cobrir o solo, então essa aplicação já não se torna eficaz. Essa aplicação, ela já não vai ser tão... não vai ser tão... ter tanta eficiência igual seria se estivesse num estágio em que o solo ainda tivesse descoberto. Uma reunião agora, semana passada, com a professora, a gente ficou na faixa de 1 hora conversando sobre isso e tudo, né? E aí a gente debatendo e conversamos sobre desenvolvimento de algum nematicida via sistêmico, né? Que a planta possa pegar ele via floema, mandar para as raízes, e se o nematóide estiver dentro, ele possa controlar esse nematóide, né? E é uma coisa que ainda não temos, né? Temos mesmo só via solo. É uma coisa, é um estudo que precisa ser desenvolvido, uma técnica que precisa ser desenvolvida, né? Então isso leva um tempo, leva um período, leva muitos testes. A pesquisa vai ter que, né, desenvolver muitos meios para que isso possa ocorrer de forma eficiente. E esse vai ser dos temas que eu vou fazer, vai ser a tese que eu vou fazer durante esse tempo que eu vou estar lá, né, desenvolvendo esse trabalho de mestrado. E esse trabalho com a Ihara também vai ser um desenvolvimento de um nematicida botânico. Nesse desenvolvimento desse nematicida vai ser desenvolvido através de alguns extratos de pêssego. Teve um pesquisador da UFV que viu que dava efeito, né, em alguns estudos in vitro. E aí a Ihara teve interesse, a professora, a orientadora, que é a professora Dalila, perguntou se eu tinha interesse de conduzir esse experimento, se eu tinha interesse de estar ali juntamente com ela. E eu falei que sim, que era um desafio novo, né? E era a área que eu queria, tudo é a área que eu vou estudar. E vou estar desenvolvendo esse trabalho, né? E junto com esse trabalho vem o que eu falei também, que é o da Embrapa Café, que é comprar o Pratilencos brachyurus, né? Vou trabalhar com ele também.
E vai ser essa, né? Minha jornada daqui para frente vai ser só trabalhar com nematóide. Vou afunilar somente nos nematóides. Aquele que tiver curiosidade, quiser saber, quiser conversar, eu estou aqui. Aquele que quiser perguntar, também estou aqui, pode perguntar. Fiquem à vontade. Aqui é a bibliografia que foi usada, né, para encontrar o material. Os impactos são só esses mesmo que a gente vê. Foi somente isso aqui no Brasil. Não, o último estudo que foi feito foi em 2016, né? Em 2016 foi feito um estudo mundial em que 10% de toda a produção global foi afetada por nematóide. E agora, em 2020, esse percentual cresceu, foi para 13%. Então, assim, a tendência é só crescer enquanto não tiver pesquisas para controlar, pesquisas para desenvolver produtos, pesquisas com eficiência, não tiver também cuidados, principalmente para a área principalmente para os produtores, né? Porque não adianta a pesquisa estudar tanto para desenvolver uma técnica, desenvolver um produto, o produtor vai lá e faz da maneira dele, vai lá, não paga um profissional. Isso é um erro que muitos cometem, muitos fazem, porque acham que planta há muito tempo, sabem como controlar e não é assim. Porque eu tenho certeza que no Mato Grosso tem muito produtor velho que planta aí durante quase toda a sua vida e não soube, não deu conta de controlar isso em sua área, justamente por isso, por achar que estava fazendo certo, por achar que estava fazendo da maneira correta e está só favorecendo para o crescimento dessa praga. Então, era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Vou estar aqui à disposição para responder as perguntas, para questionar vocês. Oi? Eu tenho uma pergunta. Em 2007, eu visitei a região lá de Registro, no estado de São Paulo, uma região produtora de banana, né? Lá tem muita banana, muita banana. A principal região produtora aí do Brasil é aquela região lá em São Paulo. E lá, rapaz, os nematicidas, cara, é aplicado discriminadamente. Observando lá, visitando as áreas, né? Quanto de nematicida aquele pessoal colocava ali naquela região. Por quê? Porque realmente já era uma região que estava infestada. Ou seja, eles não buscavam, né, trabalhar práticas de manejo em relação ao nematóide. Eles já entravam com produto químico. Né, e a gente sabe dos problemas que esse produto pode trazer, né? Na fruticultura, o que a gente pode trabalhar de forma mais enfática em relação a nematóides, né? A gente sabe que existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, fazer inundação de área, mas na fruticultura não tem jeito, você não vai trabalhar isso, né? Mas o que você recomenda aí, por exemplo, na fruticultura hoje, em termos de manejo para a gente estar trabalhando? Porque é um desafio também em relação à fruticultura. Hoje aqui no estado, para frutas, nós temos poucos problemas. Os problemas realmente estão mais para grãos, principalmente para a soja, né? Mas como a fruticultura é uma cadeia produtiva nossa aqui também, que a gente tem expectativa de um crescimento acentuado, né? A gente precisa também trabalhar práticas de manejo para essa cadeia, né? O que você recomenda aí para nós? Realmente isso é verdade, Tadeu. Assim, para a fruticultura, essa parte de inundação já não dá, né? Porque a planta ela precisa respirar a raiz dela, né? Então já não dá. O ideal, Tadeu, para desenvolver o seu projeto de fruticultura, para controlar, primeiramente você tem que ter um diagnóstico da sua área, né? Antes de implantar. Se você, esse eu estou falando para aquele que vai implantar agora, ter um diagnóstico da sua área, saber o que você tem.
né? Conhecer o histórico, né? Conhecer o histórico da área também. Isso. E lá, Conhecer? aí para a apresentação aí, que aí a gente vê você também respondendo, né? Tá, eu vou. Tá dando para ver, beleza? Tá sim. É que nem eu estava falando, né, Tadeu? Assim, você tem que conhecer o histórico da área, né? Saber o que foi cultivado ali. Se já foi uma área cultivada, se é uma área que você desmatou e vai começar agora, vai começar todo o preparo, né? Porque, assim, uma área que você desmatou ali agora e vai começar esse projeto de implantação de cultura, praticamente não vai ter ali, não vai ter nematóide, né, naquela área, porque não vai ter planta, não vai ter aquela planta hospedeira para ele parasitar, para ele se desenvolver e disseminar, né? Agora, se for uma área que já foi agricultável, o ideal é você saber o histórico dela, fazer um diagnóstico, análise, saber, né, o que tem, se tem ou não. E se tiver, você obter mudas, né, mudas com selo de qualidade, mudas que não estão contaminadas. Mas o ideal é você, se tiver, fazer um controle com outra cultura, né? Esperar um tempo, dar um pousinho naquela área ali, com a cultura que venha controlar ele, né? E no momento que você implantar também, você pode fazer. Hoje o povo trabalha muito com integração, né? Tem esse meio também. Você pode fazer um sistema integrado ali que possa desfavorecer a disseminação, o crescimento populacional dessa praga. Ontem mesmo eu abordei bastante isso aí no mini curso que eu ministrei, né, sobre propagação de plantas, produção de mudas, porque nós já tivemos caso aqui, né, não só de nematóide que vieram, né, o pessoal comprou muda de goiaba com nematóide, mas também outros problemas fitossanitários que vêm com as mudas, né, então é muito importante isso, né, adquirir muda realmente de viveiro idôneo, que tenha realmente registro, né, tem a Renazem, né, e tem ali o atestado de um profissional também idôneo, que esteja no mercado de trabalho, tenha conhecimento, né, de tudo isso aí, para que, né, a gente não adquira mudas contaminadas e aí possa trazer prejuízos para, né, o setor produtivo, né. Ali, por exemplo, no São João, o pessoal, quando trouxe muda com cigatoca negra, aí o que aconteceu? A cigatoca, né, o cara não foi só a área do cara que foi destruída, né? Várias áreas foram destruídas, porque a doença dissemina de forma ali, né, pelo vento, pela água, pelas marcas, pelas pessoas e tal. Então traz muito prejuízo, né, e não só para o dono da área, mas para outros também. Uma coisa que o produtor, Tadeu, tem que ter consciência em mente, assim, nós que somos da área, ver a dificuldade, ver a resistência do produtor em pagar um técnico que vá lá auxiliar ele, fazer da maneira correta, fazer da maneira certa. E às vezes o produtor vai pelo barato, né? Ele não vai pela qualidade. Às vezes ele tem um profissional bom, mas o profissional bom é caro. E para ele não quer. Vai lá um barato, às vezes assina um papel de um projeto, ele vai lá. A mesma coisa é muda, às vezes ele. Eu vou comprar uma muda num lugar que é mais barato, mas não tem aquela certeza se aquela muda tem a qualidade, o selo ali, que está livre de alguma praga, alguma doença. Você falou de banana aí, sabemos que a banana hoje é uma das maiores doenças aí, que o povo tem muito cuidado em comprar muda, é o mal do Panamá, né? Assim, ali é uma que dá na bananeira, deu no seu bananal, a solução é pôr tudo abaixo, né? Então, assim, é importante tanto para doença e praga, essa questão de implantação de projeto, integração de sistemas, é importante você ter uma pessoa ali que conheça da área ali e que vai te auxiliar na maneira correta e você vai estar segurado, né? Você vai ter ali aquela segurança, você vai estar amparado porque você pagou para fazer da maneira que o profissional te auxiliou ali, né? É verdade. É desafio, né, cara? É um desafio. O Tocantins aqui, cara, na verdade, assim, o Tocantins, eu creio que o Tocantins ainda vai, essa área de nematóide que vai crescer muito,
muito, muito mesmo. Assim, a minha perspectiva é fazer mestrado, doutorado, quero funilar muito nessa área. Assim, meu projeto um dia é poder voltar, né, para cá, justamente para desenvolver pesquisa nessa área, justamente para trabalhar aqui, né, para auxiliar, para ter informações que venha a ajudar na nossa agricultura, né? Tocantins está cada vez mais crescendo aí na área da agricultura e cada vez que cresce também a incidência de pragas, nematóide e a incidência de doenças, principalmente se nós não tivermos um controle adequado, não tivermos essa consciência, né, de saber o que estamos fazendo e se estamos fazendo da forma correta. Isso aí. Mais perguntas, gente? Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade aí, pessoal. Tadeu, eu deixei uma pergunta no chat. Ah, eu vou olhar aqui. Tô meio perdido nesse trem, rapaz. Lila, se quiser fazer a pergunta por aqui, é melhor. Com relação ao nematóide da soja louca, a filencoide, se o impacto que ele causa, no caso para a soja, né? Específico, ele é maior do que os outros nematóides que você apresentou na palestra. Pode repetir, Lila, por favor? Os impactos do afilencoides que causa soja louca, ele é maior do que os outros nematóides que você apresentou na palestra? Não, na verdade, sim. Nós temos esse problema, né, com impactos da soja louca, mas soja louca em lavoura você não vê tantas reboleiras só da soja louca, né? Soja louca você vê um pé, é mais esporádico dentro da plantação, mas temos sim esse acometimento por esse afilancoide, por esse nematóide, e é por isso, assim, às vezes não temos às vezes a pessoa não se depara com uma pequena espaço infestado, vê um aqui, outro ali, esporadicamente, e ele não liga para isso, porque tá pouco. Então, enquanto tá ali se iniciando, o produtor ele não liga para controlar. Ah, tá pouco ali, depois eu controlo. Vai empurrando com a barriga. É que nem eu falei. Aí esse trem vai crescendo como se fosse um câncer, quando estoura ali, aí você tem que entrar com forma de manejo mais drásticas, né, eficiente. E é que nem o Tadeu falou, assim, E o que o produtor faz? Às vezes ele tem um nematicida, ele vai lá e aplica da forma dele. O nematicida, ele é um produto fitossanitário muito forte para o solo, ele compromete a microbiota do solo, que é uma coisa importante ali, os micro-organismos é importante para a planta, né? E eles agem de forma errada no uso desse produto para controlar essa praga, mas ele acomete menos, Lila, do que Pratilencos, Meloidógene e Heterodora glicine. Aqui no Tocantins, hoje, uma das coisas que o pessoal olha bastante na hora de escolher uma variedade também é ali resistência e tolerância, né? Então, isso é um fator importante. O produtor tem que estar atento também em relação a isso, porque quando você acessa o portfólio das empresas, tem lá, né? Em relação à resistência. Inclusive, hoje, dentro dos programas de melhoramento, isso é um fator importantíssimo dentro da avaliação, né? Isso. A UFV, inclusive, assim, a UFV está lançando, né, um departamento agora de nematologia e genética. Eles estão ali em parceria desenvolvendo esse programa para fazer justamente pesquisas nessa área, né? E dentro dessas empresas, Tadeu, assim, as que mais têm cultivares com resistência a nematóide é a Embrapa. Ela tem um portfólio muito maior do que as demais, mas como a Embrapa tem muita soja de ciclo tardio, o que o produtor quer para agilizar o plantio de safrinha? Ele quer uma soja de mais precoce, né? Que ele possa plantar um milho mais cedo.
E às vezes essas grandes empresas não têm tanto, não tem muita não tem um portfólio com grande número de variedade resistente a nematóide. É verdade. Os materiais da Embrapa são pouco cultivados, né, cara? Quando você olha ali, você entra no portfólio ali, por exemplo, lá da Unigel Sementes, você não vê material da Embrapa praticamente. Não vê, cara. É o que eu te digo, né? O produtor, quanto mais ele plantar, melhor. O produtor, se ele puder fazer 3 safras durante uma safra, né? Durante o ano, ele faz. Então, quanto mais tiver material precoce, mais rápido ele poder ganhar mais em um pouco espaço de tempo, ele vai optar, né? E a Embrapa tem sojas, mas que são de ciclo tardio, né? Então, o produtor vai pensar o quê? Vou optar por um do ciclo menor, né? Ele não pensa não é nem no controle ali. Ele quer dinheiro, o produtor quer dinheiro, ele não importa. O produtor é o maior destruidor de tecnologia, para você ter noção, né? Ontem mesmo eu usei o exemplo do BT, né? Sim, o BT, o exemplo, né? Ó, o recomendado é 20% da sua área. Eu até hoje nunca vi uma área de refúgio numa fazenda. Eu trabalhei, Também não. nunca vi. Aí o que que tu fala pro produtor? Ah, tem que fazer refúgio. Aí tu vai explicar pro produtor, um refúgio serve para isso, né? Se pegar resistência, vai lá na parte que não é resistente, cruza com aquela e nasce uma praga não resistente. Aí o que que o produtor faz? Ele quer erradicar todo o controle daquela área, matar tudo. E aí o que que ele opta? Eu vou plantar tudo BT, eu vou. Quebra tudo, cara. O produtor quebra tudo. Ele não quer sair da zona de conforto dele. O produtor gosta da zona de dinheiro e zona de conforto, né? Quem que quer sair da sua redinha, da sua área, para ir monitorar 1.000 hectares de soja, milho, né? É verdade. Mais perguntas, gente? O pessoal pode perguntar, ficar à vontade, viu? Arlan vai passar frio lá nas Minas Gerais, na terra do queijo. Ei, Arlan, lá tem um doce de leite bom lá em Viçosa, viu? Melhor doce de leite que eu já comi na minha vida é lá de Viçosa. Pois é, eu acho que foi até a Lila me falou disso mesmo, do leite, doce de leite lá. Não, tem umas amigas que você trazia antigamente, sabe? Hoje em dia, esse povo não traz mais um docinho pra gente lá de Minas Gerais. Teve um rapaz aqui, acho que é o Mairo Célio, ele falou, mas também há empresas que pesquisam cultivares resistentes a nematóide de cisto. Sim, assim, a Baia, a Corteva, essas Embrapa, grandes empresas, hoje eles têm, assim, pesquisam soja resistente a certos gêneros de nematóide. Porque eles não têm um leque tão grande igual a Embrapa tem, né? Eles não... Hoje, Tadeu, é o seguinte, essas empresas, até para o Mairo aí, né, empresas privadas, elas não têm um aprofundamento, assim, tão grande igual a Embrapa tem, né, cara? Porque, assim, eu vejo dessa forma. Baia, Corteva, essas outras aí lançam material e quem que faz a pesquisa em cima desse material é a Embrapa. A Embrapa, se o produtor fosse olhar tudo que a Embrapa planta, tudo que a Embrapa pesquisa em cima do que é lançado para eles, esse seria um leque de informação tão grande, cara, tão grande, que ele não ia perder em pesquisar. O produtor tem preguiça de pesquisar, ele tem preguiça de ir atrás da informação. Na Né? verdade, ele paga mais caro pela tecnologia, né? Pela tecnologia. Do que dá... Um saco de 20 quilos. Hoje o milho está vindo 60 mil sementes, né? No saquinho, não é mais quilo. Um saco daquele tem saco que é R$800, 900. O cara não hesita em pagar. Mas por quê? Porque ele tem dinheiro ali, ele vai pagar, ele vai saber que ele não vai poder, ele vai ficar na zona de conforto dele, não vai ter dor de cabeça, né? E ele não está nem aí, ó, se quebrar ou não a tecnologia. A empresa que vai desenvolver o outro, ele vai ter o dinheiro para comprar. Dessa forma que pensa. É verdade. Perguntas aí, gente? O pessoal pode perguntar, fica à vontade, viu?
Arlan, boa noite. Só uma observação com relação a, né, o produtor paga caro pela tecnologia, o professor Tadeu falou. Você acha que chegar uma empresa com um diferencial, um material resistente, né, ao cisto aí, que vocês estavam comentando, a doença de cisto, e chegar uma outra empresa oferecendo produção e ele não teve nenhuma experiência com relação ao cisto, você acha que ele iria priorizar isso, né, a essa resistência ao cisto, ou o outro que chegou vendendo produção? Sendo sincero... Com certeza não, com certeza não. Sendo sincero com a Juliana, né? Isso. Juliana, assim, o que eu te falei, o produtor, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Então, se tu chegar lá falando assim, olha, fulana, minha soja, ela produz 60 sacos, produção dela, um exemplo, né? 60 sacos, que hoje o produtor não quer mais isso. 60 sacos. Mas aí tu fala para ele, ó, ela não vai aumentar o crescimento populacional do Heterodora glicine, ela vai assegurar o crescimento populacional dele. Tu pode falar todos os benefícios para ele, né? Aí eu chego lá e falo pro cara, ó, fulano, essa soja aqui produz 80 sacos, só que ela não tem isso nem isso, o ciclo dela é tantos dias. O que ele vai pensar? Eu vou produzir, vou ter um volume maior, uma produtividade maior, num pouco espaço de tempo, não importa se tem nematóide na área dele, ele vai querer o que dê lucro para ele, ainda mais se for num cenário atual que nós estamos, a soja aí batendo a R$150 no início da colheita. Exatamente. Ontem, eu acho, eu estava comentando isso com um colega meu, com relação a isso, né, que as empresas gastam muito, né, com essas pesquisas e tudo, e muitas vezes chega no mercado e não é tão valorizada quanto a empresa que gasta só com a produção ali, né, muitas vezes isso não é um diferencial, e que tinha que ser, né, porque daí, como tu explicou, atacou, principalmente aí, o nematóide atacou, pode ter perca, né, total da lavoura e tudo. Então, assim, eu acho que as empresas gastam muito para não chegar no produtor e eles, tipo, não dá muita importância para isso. Principalmente aqueles que já tiveram experiência, né, com a doença de nematóide ou qualquer outra doença, eles já vão entender, né, porque com certeza já tiveram prejuízo. Mas aqueles que não tiveram nenhum tipo de experiência ainda principalmente aí com nematóide, que é de difícil controle, né? Eles não vão muito valorizar isso. Na verdade, o produtor, ele muda quando ele sente no bolso. Isso aí, seja na soja, seja no milho, na jabuticaba, né? Ele só muda mesmo assim muito quando ele seja no que for. Exatamente. O produtor quer dinheiro. Quanto mais ele ganhar e menos ele gastar, para ele melhor. O produtor não está nem aí, ó, se a empresa tem um material que vai resistir ou não. Ele quer plantar, não importa se vai resistir. Pô, tem produtor que não liga para o capim amargoso, cara, que é uma coisa aí de difícil controle. Só está pegando resistência a vários princípios ativos, amargoso, buva. Tem cara que não está nem aí. Você passa em áreas aí que você vê as bordas ali de área que parece que é plantação, estão cultivando para vender semente. Então é isso que eu digo. Rapaz, é palhada. Justamente, tem cara que usa para palhada praticamente, cara. Fazer ali, tem cara que quer fazer uma integração com o capim amargoso. É dessa forma. Tadeu, é o seguinte, ó. Tem muita gente que critica a Embrapa, fala, a Embrapa é isso e aquilo, o governo manda dinheiro e tudo. Mas se o cara for pensar, ele tiver um pouco de capacidade para ir pesquisar o que a Embrapa pesquisa. Eu tive o prazer de estagiar na Embrapa, estagiei com várias gente boa, algumas estão aqui, a Lila, a Isabela, que é uma pessoa excelente. Esse pessoal que eu trabalhei são muito... Tive a oportunidade de estagiar, eles estão dentro ainda, eles sabem que é verdade. O tanto que a pesquisa da Embrapa é desenvolvida, o tanto de informação que a Embrapa passa para o produtor, tem ali disponível para o produtor, e o produtor não vai atrás buscar. Aí tem gente que critica. Esse ano de 2020, os ganhos social da Embrapa
chegou a 61 bilhões, cara. 61 bi, aí a pessoa fala que isso... Tem gente que fala, tinha que privatizar. Aí, se privatizar um trem desse, como é que vai ficar o pequeno produtor? Um produtor de pimenta, um produtor de feijão, um produtor de arroz, né? Então, a Embrapa, ela é o seguinte, a Embrapa, ela pensa desde o grande até o menorzinho, Não, e a Embrapa pensa também na academia, né? Olha só a quantidade de livros que nós temos acesso hoje gratuitos da Embrapa, né? Um monte de livros. Cara, semana passada mesmo, acho que semana passada, atrasada mesmo, a Embrapa lançou um livro, aí eu recebi, já mandei para o César, que era na disciplina de silvicultura, dele lá e tal, e assim, a gente vai, tem muito livro, inclusive nós estamos mudando algumas bibliografias básicas. Cortou quem falou aí. Eu acho que ligou o áudio sem querer. Se eu for para aí e quiser, tu mete aí também, que eu vou pagar. Acho que ligaram o áudio sem querer aí. Com esse daí de percurso. É. Bota essa cama empanar na outra aí e agarra me fome. O pessoal que quiser perguntar aí, pode ficar à vontade, viu, gente? A cinematologia é uma área bastante grande em questão de pergunta, em questão de conhecimento, dúvidas, assim, quem tiver pode perguntar e ficar à vontade, viu? Então se não tem pergunta, a gente terminou aí mais ou menos no tempo que a gente tinha combinado, né? Uhum. Agradeço a você mais uma vez aí. Eu acho que esse tipo de eventos online serão cada vez mais constantes, mesmo após a pandemia, e inclusive nos dá possibilidade de termos colegas que estão em outros estados, outros municípios, né? Amanhã mesmo nós temos palestra do Leonardo Campos, né, que está lá em Goiânia, que é da Embrapa, e vai falar para nós, né, sobre estresse abiótico na cultura da soja, com foco na cultura da soja, né? Então, assim, tem coisas que vieram que vão ficar, né? E essa transferência de conhecimento foi uma coisa que melhorou muito em relação à participação de pessoas que antes nós não teríamos, né, acesso, né, a essas pessoas para estarem ministrando aí, né, participando dos eventos conosco. Eu acho que isso aí vai ser, né, vai ser constante agora, todos os eventos. E mesmo depois que nós voltarmos no presencial, eu acredito que nós trabalharemos nos dois formatos, até para a gente ter essa possibilidade, né, de trazer pessoas de fora para contribuir com a formação de todo mundo, né? E é bom, cara, né? Porque às vezes, assim, você quer uma palestra de uma pessoa que está assunto, não pode vir, né? A pandemia, ela veio se comunicar, de se reunir, né? De fazer... Tá escutando, Tadeu? Estou sim. Na pandemia ela teve seu lado negativo, mas teve um lado positivo. Olha quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo, né? Quantas pessoas a gente reúne na tela de um computador, na tela de um celular, uma reunião, uma palestra, né? Então, assim, a gente não tem que só olhar pelo lado crítico, mas pelo lado positivo também. Tem que aprender com essas coisas também, né? Mas é isso aí, Arlan. Mais uma vez agradecer você, dizer que nós continuamos à disposição, né? Conte conosco aqui no Unicatólico. A gente quer ampliar ali o tipo de trabalho e pesquisa que a gente consegue fazer nos nossos laboratórios ali de fitossanidade, né? Justamente para a gente melhorar e evoluir em termos de pesquisa, né? E desenvolvimento de processos e produtos também, tá? Então, conte conosco aí sempre precisar e aí estamos aí, tá? Beleza, eu também estou à disposição. Não estarei aqui, mas estou à disposição, precisar para palestrar, para dar uma palavra,
creio que vou aprender ainda muito mais, vou ter muito mais coisas a passar, muito mais conhecimento a transmitir, né? E estou aí, aquele que quiser saber, quiser interagir um pouco de como que eu vou desenvolver, o que eu vou fazer. Estou aí à disposição, e quem tiver pergunta para fazer aí, estou à disposição também. E quando vier de Viçosa, traz um doce de leite para mim. Ei, cara, eu não sei nem quando vou vir aqui, não. Vai demorar um pouco, viu? Mas breve, daqui 2 anos, quem sabe? Tenho muitos amigos de lá. Mas é isso aí, Arlan. Valeu, então. Obrigadão. Um abraço, né? Fique em paz, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todo mundo que tirou do seu tempo para assistir também. Boa noite para todo mundo aí. Espero ter ajudado de alguma forma e ter cumprido as expectativas do pessoal aí. Foi muito bom. Valeu, gente. Tchau, tchau. Então, um abração a todos. Fiquem em paz. Se cuidem.